sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Wedequim. Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro. Eu estou adiantado. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Transporte público. Licitação de ônibus em Maceió só terá empresas que já operam na capital. 100 dias. Servidores da UFAL convocam coletiva para explicar motivos da greve. Emancipação política. Repórter Fernando Palmeira conta o que abre e fecha neste feriado. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha. Eu estou sorrindo aqui porque eu me empolguei. Já queria que fosse novembro, dia 15 de novembro, e até feriado. Não, gente, hoje é terça-feira, dia 15 de setembro. Eu estava vendo umas datas ali, fazendo umas pesquisas e vim com a cabeça em novembro, mas nós estamos em setembro, dia 15. Boa tarde para você que me acompanha nessa véspera de feriado, Emancipação Política de Alagoas. Olha só, gente, aconteceu na manhã de hoje a licitação do transporte coletivo de Maceió, como havia sido anunciado pelo município no final de julho. Os detalhes dessa reportagem estão com Viderlan Araújo. A Prefeitura Municipal de Maceió continua abrindo espaços e, pelo menos daquilo que foi estabelecido, recebeu uma contracautela do juiz titular da 14ª Vara Civil da capital, doutor Antônio Manuel Doria, que abre novamente o processo de licitação para quem quer ingressar no transporte coletivo aqui em Maceió. O prefeito Rui Palmeira convocou a entrevista coletiva e vai explicar a partir de agora esse assunto para nós. Prefeito, importante essa contracautela que já foi concedida ao município de Maceió? Importante, Viderlan, uma decisão extremamente firme do doutor Doria, revogando a decisão absolutamente esdrúxula da conselheira Rosa Albuquerque. E hoje nós tivemos a satisfação de passar mais uma etapa, vencemos mais uma batalha, recebemos aqui os envelopes com as propostas das empresas interessadas em operar o sistema de transporte de Maceió. Então, é mais uma batalha vencida. Ainda não vencemos a guerra, mas eu tenho convicção que nós vamos chegar até o fim dessa licitação, porque a maioria da população quer. São 400 mil maceioenses que todo dia utilizam o ônibus em Maceió e que serão beneficiados já imediatamente, já no próximo ano, com 20% da frota 0 quilômetro, com acessibilidade para cadeirantes em 100% dos ônibus, com pagamento de outorga por parte das empresas para a Prefeitura realizar obras. Então, a população de Maceió só tem a ganhar com essa licitação e nós vamos vencer essa guerra, eu tenho convicção. No que prejudicou o planejamento do município uma decisão como essa? Eu percebo que teve uma ação rápida no município, mas chegou a prejudicar alguma coisa no planejamento, prefeito? Felizmente não, Viderlan. Estava marcada para hoje a abertura dos envelopes, nós conseguimos e graças a uma reação muito forte do doutor Antônio Manuel Doria, que foi firme, foi diligente, foi muito rápido, nós conseguimos derrubar a decisão da conselheira Rosa e hoje nós recebemos as propostas. Então não atrapalhou em nada, mas são percalços que nós sabemos que vamos ainda enfrentar, porque tem gente que obviamente não quer que essa licitação aconteça, mas como eu já te disse, a maioria da população quer. Os 400 mil que utilizam o ônibus em Maceió querem e essa licitação vai acontecer. No que mexe com pessoas que não querem esse tipo de situação, prefeito? Olha, obviamente, quando você mexe num sistema que está estabelecido há muitos anos e que foi durante pelo menos os últimos 8 anos da gestão passada, uma absoluta esculhambação, uma bagunça generalizada, quando a gente começou a implementar mudanças, isso gera reações. Então, nós, mesmo antes da licitação, implementamos a faixa azul, priorizando o transporte coletivo, já vamos para a reforma do 20º terminal, exigir que as empresas de ônibus pagassem os seus impostos, que era corriqueiro elas não pagarem em gestões passadas e ficava por isso mesmo. Então, nós já exigimos antes da licitação algumas melhorias. E, obviamente, sabemos que tem empresa que vai ter dificuldade porque não tem condições técnicas, não tem as certidões necessárias para participar do certame e isso gera esse tipo de reação. Mas nós sabemos que a maioria vai vencer porque a maioria da população quer e precisa dessa licitação. Prefeito, sei que sua agenda é muito concorrida, só vou fazer mais 2 últimas colocações a respeito do episódio ocorrido em Boca da Mata, onde uma empresa foi citada também. Teria uma participação na sua ideia nesse processo? É uma empresa laranja que surgiu, que é uma empresa, Viderlan, que tem 10 ônibus velhos, desemplacados,
ela não tem condições de fazer transporte nem em Boca da Mata, imagine Maceió. Então, tem alguém por trás dessa empresa, surgiu certamente para atrapalhar, para tentar melar o processo, mas nós respondemos rapidamente e derrubamos os questionamentos dessa empresa, que obviamente é uma empresa de fachada, uma empresa laranja que entrou para atrapalhar o processo, mas eles não vão conseguir. E qual vai ser o próximo passo a partir de agora para quem quer ter seus coletivos aqui prestando serviço para o município? Isso, recebemos hoje as propostas, daqui a 30 dias, no máximo 30 dias, vamos passar para vocês da imprensa e para a população quem foram as empresas vencedoras desse processo, quem apresentou as melhores propostas, porque pesa as questões técnicas, assim como o pagamento da outorga, o pagamento que essas empresas vão fazer ao município de Maceió. Obrigado, então, ao prefeito Rui Palmeira, que concedeu essa entrevista para a nossa reportagem. Nós agradecemos a assessoria também do município, que concedeu também esse espaço com o prefeito, bastante concorrido na agenda dessa entrevista coletiva que foi realizada na manhã de hoje no auditório da Procuradoria-Geral do município. Com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado ao Viderlan e, sem dúvida nenhuma, o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, tem tido uma postura muito firme nessa questão da licitação, que nós sabemos que vai realmente beneficiar os passageiros de ônibus, porque o prefeito quer fugir da politicagem. Parabéns ao prefeito, siga o seu caminho e nós aqui do jornalismo da TV Mar vamos acompanhar todos os desdobramentos dessa licitação que é tão importante para o povo de Maceió. Agora viramos a página para a página de polícia. Uma operação deflagrada hoje na Vila Matias, em Penedo, culminou com a prisão de 10 pessoas e na apreensão de armas e munições. A ação ocorreu em cumprimento a mandados de busca e apreensão para combater o comércio ilegal de armas e munições, coibindo assaltos, homicídios e tráfico de drogas no município. Ao todo foram apreendidos 5 revólveres, 2 pistolas, 1 rifle e mais de 100 munições. De acordo com a polícia, os presos são ciganos e comercializavam ilegalmente armas e munições para criminosos que cometiam crimes na região do Litoral Sul. Essas informações, que eles são ou seriam ciganos, são da Polícia do Estado de Alagoas. E olha só, uma notícia que a gente não gostaria de dar. Pescadores de Feliz Deserto, no litoral sul de Alagoas, localizaram ontem o corpo do mergulhador Valmir Araújo, de 36 anos, que estava desaparecido desde o último sábado. Familiares fizeram o reconhecimento através das roupas e do equipamento de mergulho. O analista de sistemas, Valmir Araújo, praticava pesca submarina com amigos em uma área conhecida como Itapajé, na Barra de São Miguel, isso em alto mar. A família não informou sobre o sepultamento. E vamos aqui, o sargento da Polícia Militar, Sandro Terto Ferreira, de 43 anos, morreu hoje pela manhã durante um treino de educação física na 20ª circunscrição de serviço militar no centro de Maceió. Nós temos aí a foto dele. De acordo com informações da assessoria da PM, o sargento se sentiu mal durante a prática esportiva e foi encaminhado por colegas ao Hospital Geral do Estado, onde foi confirmada a morte. A atividade física é uma partida de futebol entre militares e acontece todas as terças e quintas-feiras pela manhã. O sargento tinha 21 anos de serviço, estava lotado na diretoria de finanças do quartel-geral. O sargento Sandro Terto era casado e deixa 2 filhos. Agora vamos falar do feriado. Amanhã é feriado de emancipação política de Alagoas. Vamos saber agora com Fernando Palmeira o que abre e o que fecha. Acompanhe a reportagem. 16 de setembro, a data magna de Alagoas, emancipação política do nosso estado. Nós estamos aqui no Centro Comercial de Maceió para falar do que vai funcionar 16 de setembro, nessa quarta-feira. Pelo menos os bancos já estamos
definindo aí que os bancos não funcionarão. Essa é a informação da FEBEBAN para todo o Brasil, principalmente aqui no que diz respeito a Maceió, a Alagoas. É um feriado local, é um feriado das Alagoas e os bancos não abrirão suas portas nem em Maceió, nem em Alagoas. Mas como ficará o comércio de nossa capital e interior do estado? A FEComércio também dá um feriado especial para o comércio nas principais cidades polos de Alagoas, Penedo, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos e Arapiraca. Mas aqui como funciona o comércio de Maceió? Guido Santos, que representa o comércio central de Maceió, da Aliança Comercial, o presidente nos fala. E aí, como é que está programado esse 16 de setembro para o comércio de Maceió? O comércio de Maceió é facultativo, né? Nós da Aliança, nós divulgamos, nós solicitamos e já foi atendido por parte da Polícia Militar com policiamento. Então é facultativo para as lojas, abre quem quiser. Mas a maioria das lojas, das grandes redes, vão abrir. Então a gente vai estar aqui de porta aberta para atender o cliente. Amanhã é um dia mais calmo, então o cliente pode ter pode passear melhor no comércio, pode ver o que é que ele quer com mais calma e fazer a compra que ele precisar, porque o comércio vai estar aberto no dia de amanhã. O próprio servidor público também vai ter a oportunidade de vir aqui com muito mais calma, né? Com certeza. Hoje, amanhã é um dia até que é movimentado para o comércio em função justamente disso. A pessoa tem gente que tem um dia de lazer, tem outros que fazem a opção de fazer compra. Então nós vamos aproveitar e buscar esse cliente para essa compra diferenciada, que ele vai vir com calma, vai ter a opção de escolher, ver qual é a loja que ele quer, visitar as lojas. E o comércio aqui aberto para que, com promoções, com opções, e estamos abertos para atender esses clientes. Nós estamos ouvindo alguns comerciantes, você também, seus colegas, dizendo não se fala em crise, mesmo diante dos anúncios do governo federal. Quais os impactos que se pode imaginar no comércio do Brasil como um todo? Olha, não é para a gente falar em crise, mas realmente a crise está aí na porta de todo mundo, atingiu já a indústria, o comércio, o próprio governo federal, que está aí sem caixa. E isso aí prejudica muito o comércio. Mas nós estamos aqui para lutar, né? Eu já estou com mais de 35 anos nesse meio, porque eu comecei com 15 anos e eu sei como é, eu já estou acostumado. Então, vem a crise, volta, vem um governo, vem outro, e a gente está aqui lutando e sobrevivendo dentro do que a gente pode. Que mensagem a Aliança Comercial passa para os comerciantes, os empresários do comércio e para o consumidor nesse momento da emancipação política de Alagoas? Olha, para o consumidor é uma hora de comprar, porque as lojas, a maioria está em promoção, estamos com queima em várias lojas, é a hora para esse cliente comprar, ao mesmo tempo é uma loja do comércio criar. Como dizem que crise, você deve tirar o S e criar. Então hoje você tem que criar mesmo. O comércio está aí, as empresas para sobreviver tem que criar, tem que buscar enxugar despesa, conter custo e buscar uma forma de levantar as empresas, porque está complicado. No momento da emancipação política, o governo comemora a arrecadação que cresce. O que é que você gostaria de dizer desse indicativo aí? Olha, o governo está aumentando os impostos. É muito cômodo para o governo, quando ele não tem disponibilidade no caixa, no caso do governo federal, aí ele aumenta o imposto. A empresa não pode fazer isso, né? Se eu pegar e aumentar o preço do meu produto, o cliente, o meu concorrente vai estar com preço diferente. Então eu vou perder esse cliente. Então para o comércio é diferente. Então a gente tem que buscar o quê? É a contenção de despesa. Agora, para Alagoas, é a emancipação do Estado, né? Uma data comemorativa, e o comércio espera comemorar essa data com vendas. Com vendas e arrecadação que cresça também, porque impostos chegam e os governos, principalmente o governo do estado de Alagoas, como estamos falando em emancipação política, e também deve ser emancipação econômica, e Alagoas encontre seu norte econômico para que tenhamos dias melhores para os alagoanos nesse momento que estamos refletindo a economia e essas crises que devem ser superadas com criatividade e vontade de trabalhar. Os supermercados vão abrir nesse feriado normalmente e também os shoppings com preferência para cinemas e praça de alimentação. Portanto, os bancos em todo o Brasil funcionam, com exceção de Alagoas. E o comércio com horário especial. Enquanto tiver movimento, o comércio do centro de Maceió vai estar de portas abertas para você, consumidor, no dia da emancipação política do estado de Alagoas, nesse 16 de setembro. Aqui do centro de Maceió, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado ao meu amigo Fernando Palmeira. Um bom feriado para você, Fernando.
Agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu vou conversar com o economista Anderson Henrique sobre o fato do Brasil ter perdido o selo de bom pagador. O que isso significa? A resposta na volta do intervalo. Não saia daí. Até já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Estamos de volta com Verdade e Informação. O SEST Senat está com as inscrições abertas para as vagas remanescentes dos projetos Primeira Habilitação para o Transporte, CNH Social, e Habilitação Profissional para o Transporte. Quem tem os detalhes ao vivo é o Viderlan Araújo. Boa tarde, Viderlan. Antecipadamente, um excelente feriado para você e para a sua família. Boa tarde mais uma vez. Bem, nós tivemos um probleminha com o áudio do Viderlan, não tem problema nenhum, televisão ao vivo, é assim mesmo. Assim que a gente retomar o contato, tiver tudo certinho, ele volta com essa informação que é muito importante. Vagas remanescentes, as pessoas podem ir lá, tentar fazer, tirar a CNH e conseguir um emprego, por que não? Por que não? Vamos ver se agora eu já tenho contato com o Viderlan Araújo. Mais uma vez, meu amigo. Boa tarde.
Boa tarde, Mauro Wedequim, para você, para todos que acompanham o programa Verdade e Informação. Pois é, né? Estamos no SESC Senat, onde está acontecendo essa ação que envolve principalmente o processo para beneficiar as pessoas de baixa renda. Para poder facilitar em quê? Na retirada da carteira de habilitação, que é muito exigida na maioria das empresas e dá uma oportunidade para esses que não têm os recursos, a verba suficiente para tirar essas carteiras de habilitação para poder ingressar no mercado de trabalho. Quem vai falar melhor conosco a respeito desse assunto é a Patrícia Guzmão, ela que é coordenadora de desenvolvimento profissional do SESC Senat e vai explicar para a gente essa iniciativa que é muito importante no trabalho de integração, principalmente das pessoas de baixa renda. Boa tarde. Boa tarde. O projeto Primeira Habilitação é uma iniciativa do SESC Senat em âmbito nacional. E ele tem como objetivo principal inserir os jovens de baixa renda no mercado de trabalho, proporcionando para eles, a CNH, é a Carteira Nacional de Habilitação, para que eles consigam uma oportunidade no mercado de trabalho. Ô, Patrícia, e quais são assim os requisitos necessários para quem não tem ainda a sua habilitação possa entrar nesse procedimento, nesse projeto do SESC Senat? Os requisitos necessários, o candidato ele tem que ter entre 18 e 27 anos, ter renda individual de até 3 salários mínimos e saber ler e escrever. E hoje o SESC Senat ele tem trabalhado no aspecto mesmo de um contato mais próximo com as pessoas ou os interessados precisam buscar pela internet as informações necessárias? Queria que você trouxesse o que é necessário para isso. É necessário que os candidatos eles acessem a página do SESC Senat, onde lá eles vão encontrar a página explicando como fazer a sua inscrição. Ele vai ter acesso ao edital para passar pelo processo seletivo da retirada da CNH. Existe uma idade mínima ou a idade é a mesma estabelecida pelo regulamento de trânsito, que é a partir dos 18 anos? A idade estabelecida para o projeto é a partir dos 18 até 27 anos. Então não pode passar dos 27 para não atender essa questão de estourar mesmo que o projeto estabelece. É um projeto social que, como eu já havia falado antes, o objetivo é a inserção do jovem de baixa renda para o mercado de trabalho. Então foi limitado essa idade de até 27 anos. Existe um número de vagas específico para poder preencher nesse projeto, já que é uma condição que está também tendo uma movimentação nacional? Nós temos, no nosso município aqui de Maceió, o SESC Senat Maceió, ele está disponibilizando 330 vagas. E se estourar essas 330, então o projeto pode ser até encerrado até o dia 20 de setembro, é isso? As inscrições elas estão abertas no site de 10 de setembro, elas iniciaram no dia 10 de setembro e irão até o dia 20 de setembro. E as vagas, o candidato ele vai passar por um processo seletivo e aí onde vai ser avaliado os requisitos. Patrícia, e a respeito do panorama, como é que tem sido a procura? Vocês só recebem um relatório por ser nacional no final do projeto, quando fizer realmente o balanço geral, é isso? Como as inscrições irão até o dia 20 de setembro, nós só teremos a quantidade de pessoas inscritas após essa data. No momento, as inscrições estão abertas no nosso site e aí depois iremos ter noção de quantos inscritos. Aí é onde vai passar pela seleção para ver quais foram os selecionados. E qual é o procedimento para depois de uma inscrição feita ou de uma sugestão em querer participar do projeto pelo usuário, o que é que o SESC Senat vai fazer logo depois para orientar até a retirada da primeira habilitação? No ato da inscrição, o candidato ele vai informar um e-mail. Certo? Então, se esse candidato ele for habilitado, atendendo aos requisitos necessários, ele vai receber um e-mail convocando ele para que ele se direcione até a unidade do SESC Senat. Ao se direcionar-se à unidade do SESC Senat, ele irá assinar um termo de adesão do convênio se ele for habilitado e em seguida o SESC Senat encaminhará para o Detran e vai fazer os trâmites legais para a obtenção da carteira de CNH. Com tudo isso, cobertura total do SESC Senat. O SESC Senat custeará todas as taxas. Pois é, então essa é a Patrícia Guzmão, Mauro Wedequim, ela que é coordenadora de desenvolvimento profissional do SESC Senat, trazendo informações importantes desta ação. Ela está à sua disposição para qualquer tipo de colocação através dessa iniciativa, que é muito importante no processo de integração para as pessoas de baixa renda no mercado de trabalho. Mauro.
Sem dúvida nenhuma, Viderlan. Essa iniciativa é muito bem-vinda, ainda mais num estado carente como é o nosso. Os jovens aí, muitos deles fazendo parte da geração nem estuda, nem trabalha. Então, essa iniciativa do SESC Senat é muito bem-vinda. E eu queria fazer duas perguntas para ela, Viderlan. A primeira é o seguinte: se ela já tem um pouco do perfil desse jovem que se inscreve. E a outra coisa, o que vai acontecer com aqueles que saírem com a CNH na mão? Quer dizer, o SESC Senat ainda vai dar algum apoio no sentido de que esses jovens consigam realmente uma qualificação profissional? A pergunta feita pelo Mauro Wedekind de lá dos estúdios é se o SESC Senat aqui de Maceió já tem o perfil desses jovens entre 18 e 27 anos que pretendem tirar a primeira habilitação. Se você já teria conhecimento disso, Patrícia. Não, o perfil não. Como eu já havia falado anteriormente, o objetivo do SESC com esse projeto, né, que é um projeto realizado em âmbito nacional, é apenas atender aos jovens mesmo de baixa renda que tem como objetivo inserir-se no mercado de trabalho, e através desse projeto o SESC Senat também ele tem como iniciativa proporcionar para todos esses candidatos um curso onde nós iremos fazer um curso com a carga horária de 30 horas, onde nós iremos proporcionar para eles os conhecimentos de uma postura profissional, de como é necessário a importância da inserção no mercado de trabalho, conhecer o nosso sistema, que é o nosso segmento do transporte, com cursos voltados para essa área, porque aí de repente já pode ser uma ideia, de repente ele prefere optar por fazer o segmento do transporte, então ele já vai sair qualificado, tendo noção do que é ser um motorista de transporte de cargas, do que é ser um motorista de transporte de passageiros. Então, nesse caso, esse também é o acompanhamento, não é só chegar e dar a carteira, o SESC Senat vai dar também essa condição. Então, já responde a segunda pergunta do Mauro. Exatamente. Como o objetivo mesmo é qualificar, inserir, mostrar para ele qual a importância da inserção no mercado de trabalho, da qualificação, apresentar também o sistema. O nosso segmento é o segmento do transporte. Muito obrigado, então. A Patrícia Guzmão acabou respondendo, né? A segunda pergunta que o Mauro teve que fazer e que eu iria reportar, né? Existe um acompanhamento, cursos serão colocados à disposição dessas pessoas que acabam sendo selecionadas. Quer dizer, só o fato de ganhar conceito já é muito importante, Mauro. E eu acredito que o SESC Senat tem feito essa prestação de serviços para o pessoal de baixa renda, as pessoas que muitas vezes não têm mesmo um recurso para poder tirar a primeira CNH e que acaba muitas vezes ficando aí solto à toa, sem poder ter opções de trabalho, já que hoje o mercado exige uma qualificação até mesmo para os motoristas e principalmente para aqueles que trabalham com transportes de carga. Com imagens de Valdemir Soares, aqui direto da sede do SESC Senat em Maceió, no bairro do Murilópolis, né? Na parte alta de Maceió, eu volto com você nos estúdios. Mauro Wedekind. Muito obrigado, Viderlan. Mande um abraço à Patrícia, outro abraço também para o meu amigo Valdemir Soares. Bom feriado a todos. Gente, nós vamos continuar aqui falando de economia. Olha só, a agência de avaliação de risco Standard & Poor's indicou que o Brasil pode perder a vaga no chamado Clube de Bons Pagadores ao rebaixar a nota de crédito da dívida do Brasil. Mas o que isso representa para a nossa economia? Vamos saber um pouco mais disso com o nosso querido Anderson Henrique, economista, que está aqui. Anderson, boa tarde. Mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite. E essa notícia o governo brasileiro não queria receber, mas recebeu, né, Anderson? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Mar. O Brasil perdeu o grau de investimento de BB+, para BB-. O que isso significa? Nós saímos de um grau de investimento com selo de bom pagador para o grau de especulativo, ou seja, o Brasil é um país de especulação. O que significa especulação? Significa que ao investir o meu dinheiro, eu vou ter um maior nível de risco de obter retorno financeiro comparado com um país com selo de bom pagador. Essa nota ela já vinha sendo sinalizada aí desde julho, quando o Brasil ele perdeu o grau de investimento, mas ainda se manteve com selo de bom pagador.
Agora, com o grau de nível especulativo, o Brasil ele terá aí um desafio maior para a atração de investimentos estrangeiros, ou seja, vai piorar ou vai prejudicar ainda mais a nossa situação econômica. Anderson, quer dizer que o efeito imediato desse rebaixamento é uma espécie de afastamento de possíveis novos investimentos, né? E até de investimentos que já estavam planejados. Exatamente. Agora, os investidores externos eles vão ter o maior nível de delicadeza e o maior nível de exigências para aportar recursos aqui em nossa economia. O que é que pode explicar, Mauro, isso aí? Primeiramente, o que foi, digamos assim, a gota d'água, né, como a gente fala no popular, foi o recente anúncio do governo dos 30 bilhões de déficit. O governo ele anunciou que não vai ter condições de honrar, a partir das receitas, as despesas. Isso contribuiu muito para a agência aí diminuir o grau de rebaixar a nota do Brasil. Anderson, só para a gente explicar para o nosso telespectador, quando o governo apresentou o orçamento de 2016, é como se, só para popular, deixar mais um popular, é como se ele já soubesse que no ano que vem a conta vai ficar negativa em 30 bilhões de reais. Exatamente. É isso? Estou falando besteira ou é isso? É isso mesmo. É como se você estivesse ganhando 5 mil uma fatura de 7 mil reais no seu cartão de crédito. Ou seja, você está se antecipando sabendo que você vai ter um problema. Aliado também às questões políticas do momento, né, que muitos chamam de crise política, muitos economistas já vinham avaliando que o Brasil ia perder esse selo de bom pagador. Mas um alento, Mauro, é que as outras agências de risco ainda mantêm o grau de investimento para o Brasil. Também avaliados, que é bem avaliado que o Brasil também vai perder esse grau nas agências, né? Como se fosse uma sequência, né? Isso aí explica muito o recente anúncio aí do governo, do ministro da Fazenda, né, do governo federal através do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, do ajuste fiscal, né, o chamado pacote, abre aspas, como muitos estão chamando, pacote de maldades, né, que é o quê? Diminuição do gasto público, adiamento de novos concursos, adiamento do aumento dos servidores para apenas agosto do ano que vem, ou seja, o Brasil está tentando reduzir, ampliar suas receitas, talvez a possível volta da CPMF, ampliar as receitas e cobrir esse déficit ou, digamos assim, esse buraco no seu orçamento para assim manter o grau de investimento, né? Na tua análise, Anderson, esse pacote que foi apresentado pelo ministro Levy da Fazenda e também pelo Nelson Barbosa, né, o ministro do Planejamento, na tua avaliação, isso pode surtir efeito? Eu lhe faço essa pergunta porque, pelo que eu vi ali, muita coisa depende do Congresso, né? Exatamente. Não adianta, assim, é muito delicada a situação do governo propor um pacote tão, digamos assim, delicado no atual momento, mas ele não se viu com outra alternativa, certo? Você tenta diminuir despesa, que é o que o governo vem buscando fazer, mas algumas áreas, elas são prioritárias e, como o próprio discurso do governo diz, 90% do orçamento, ele é constitucional, ele não pode alterar de forma significativa. Porém, o Congresso, ele vai ter que, digamos assim, tomar essa bola para si e assumir ou não a responsabilidade aí de tornar as contas do governo de novo nos trilhos, apresentando o superávit primário, que é o que o governo planeja de 0,7%, ou seja, receita 0,7% do PIB, maior do que as despesas. Anderson, as suas palavras são muito importantes e eu me lembrei, hoje de manhã eu estava lendo, antes de vir para cá, para a TV, que a presidente Dilma está chamando os aliados para um pacto de governabilidade. Né? Me parece que esse pacto agora, porque eu tenho dito isso aqui, Anderson, repetidas vezes, o governo Dilma tem data para acabar. O Brasil não. Então agora a gente precisa ver o que o país quer, porque esse clima de impeachment é o que você acabou de dizer. A crise política se mistura com a economia, política com a economia e dá no que dá. O que me chamou também a atenção nesse pacote, Anderson, aproveitar toda a sua experiência como economista, é a possível recriação da CPMF, né? Exatamente. Assim, embora tenhamos uma carga tributária considerável, o Brasil ele enfrenta o seguinte dilema: se eu não consigo cortar despesas, como é que eu vou conseguir fechar minhas contas? Ampliando receitas. Então, a volta da CPMF, por mais provisória, nós falamos aí no critério de 4 anos, que é significativo, né? Tamanho a repercussão que houve na declaração do ministro, mostra que o governo ele se vem, digamos assim, numa berlinda,
onde, para resolver as questões, ele teve que passar esse problema, digamos assim, apresentar isso para o povo brasileiro e até mesmo garantir um certo nível de compromisso com os investidores para não prejudicar ainda mais a situação do Brasil no cenário externo. E a alternativa que vem sendo encontrada é justamente trazer para a conta de toda a população por aumento dos impostos. Embora uma alíquota que não seja muito significativa, né? A gente está falando de 0,2%, 0,02% que seria a CPMF, mas assim, diante do atual cenário político e da repercussão e das críticas que o governo vem fazendo, é uma aposta muito ousada e até mesmo perigosa para garantir a governabilidade. Vamos ver o que vai acontecer, porque a gente sabe que o governo, a Dilma, está ali naquela história de impeachment, sai, não sai. Ela já disse que não vai sair, o próprio vice-presidente declarou essa semana que ela vai terminar o mandato. É isso que a gente espera que aconteça, porque enquanto não há nada contra ela provado, eu acho que ela foi eleita pelo voto e tem que continuar o mandato. E eu, como brasileiro, imagino que você também, Anderson, queira que o governo termine de uma forma positiva para o país, porque é aquilo que a gente está falando. Agora, na tua avaliação, Anderson, como é que você vê aí os próximos meses e até o início de 2016? Você acha que realmente já está tudo perdido ou você ainda vê alguma coisa, algum ponto de otimismo? É a seguinte, do ponto de vista econômico, né, analisando os dados econômicos, a gente avalia que o cenário de 2015 ele vai apresentar resultados não, digamos assim, condizentes com o que o Brasil poderia estar. A gente vem de um processo aí desde 2012, 2013, o ápice de 2013, 2014, onde a economia ela só vem diminuindo, ou seja, o crescimento da economia, os resultados do PIB, né, que é a produção da economia, vem diminuindo. A grande questão que o governo vem enfrentando é assumir um crescimento baixo na economia, mas manter o nível de inflação sob controle, certo? É essa aposta que o governo vem fazer para garantir a diminuição da inflação. Por quê? A gente vai ter um cenário onde a economia não vai crescer e os preços vão subir. E a memória do brasileiro, principalmente a gente pegando as 3 décadas anteriores, só indica que isso é totalmente prejudicial. Nós temos um atraso de pelo menos 10 anos, do ponto de vista de competitividade na nossa indústria, do ponto de vista estrutural, só de virtude da década de 80, né? Que é como quando nós estudamos a economia brasileira, chamamos de década perdida. Que aquele período onde a inflação era alta, a economia não crescia e o nível de empregabilidade, consequentemente, é diminuindo, ou seja, as pessoas não conseguiam encontrar emprego. O Brasil avançou muito aí na década de 90 para cá, mas hoje enfrenta essa dificuldade. Então, qual que nós temos hoje no cenário econômico e político, né? O governo do PT tem que fazer? Garantir que a economia volte a crescer, diminuir a inflação, certo? E retomar o investimento, tanto interno quanto externo. Esse é o desafio que, na minha avaliação, em 2015 está totalmente delicado. Muitos economistas já avaliam 2016 como um ano perdido, mas assim, contrariando até muitos dos meus amigos, eu ainda sou otimista que em 2016 a gente ainda consiga retomar, ainda de forma tímida, o ritmo de crescimento. Tomara que você esteja certo. Eu tenho certeza, antes que alguém que está acompanhando a nossa entrevista está pensando, Mauro, aproveita o Anderson lá, o economista, e pergunta para ele do dólar. E aí, como é que você vê aí o dólar para os próximos meses? Só o rebaixamento, né, a nota do Brasil agora recente, já disparou um pouco o câmbio, né? Muitas pessoas também já vieram me questionar se vale a pena investir em dólar. Ou seja, diante da crise, algumas pessoas ainda estão querendo ganhar um pouco mais, obter algum retorno financeiro, certo? Do ponto de vista cambial, eu avalio que nós ainda teremos, o governo ainda vem enfrentando muitos problemas em relação ao câmbio. Então, ele vem segurando o dólar. Como é que ele faz isso? A partir da venda de reservas, né? O governo, ele vende títulos, ou ele se transaciona as reservas para manter o câmbio sob controle. Por quê? O dólar alto, ele prejudica a vida de investimentos externos, mas também estimula a exportação. Ou seja, a gente exporta em dólar, né? Mas a gente compra em dólar. Então, é uma balança, a balança, né? A chamada balança de fluxo de capital, balança de capitais, que precisa estar equacionada. Então, assim, o dólar ele vem disparando aí nos últimos meses e eu avalio que ainda ele estará em ênfase nas próximos, até o final do ano, certo? Diante aí do cenário econômico vigente.
Muito bem, então essas foram as palavras do Anderson, o nosso querido Anderson Henrique, economista, que gentilmente atendeu o nosso convite. Anderson, muito obrigado pela presença, tenha um excelente feriado. Espero que da próxima vez que você vier aqui para o Verdade Informação, a crise já tenha terminado e que a gente consiga falar apenas boas notícias para os nossos telespectadores. Exatamente. Boa tarde para você, Anderson. Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Gente, seguimos aqui com Verdade e Informação. Olha só, o comando de greve da UFAL realizou uma coletiva na manhã de hoje para esclarecer sobre a greve dos docentes federais que já completou, sabe quantos dias, gente? 100 dias. 100 dias. Os detalhes com o repórter Fernando Palmeira. Mais de 100 dias de greve da Universidade Federal de Alagoas e os professores, os estudantes, funcionários públicos estão perplexos diante das últimas posições assumidas pelo governo federal, com cortes, inclusive, que representam problemas ainda mais graves do que os já enfrentados pelas universidades brasileiras. Nós estamos aqui ao lado do professor José Mendes e ele nos fala sobre o movimento, a paralisação e o balanço que se pode fazer e as últimas informações chegadas de Brasília. Bom, nós iniciamos a greve dia 28 com a nossa pauta, a seguinte pauta. Nós queríamos o reajuste, a reposição da perda provocada pela inflação, nós queríamos realinhamento da carreira, queríamos a garantia de concurso público pelo regime jurídico único e queríamos combate aos cortes. Depois de 100 dias, o que aconteceu? O que aconteceu foi justamente que tudo aquilo que nós já denunciávamos como que não poderia ocorrer, volta a se reafirmar. Ou seja, o que nós tivemos ontem foi justamente o quê? O governo ampliou ainda mais os cortes que já tinham ocorrido em 2015 para 2016, só que agora foi mais além. Agora está colocando justamente que suspende todos os concursos públicos. Suspende também o auxílio permanência dos professores em idade que poderiam se aposentar. Então, o que nós estamos vendo agora é uma situação bastante mais delicada ainda em relação ao que foi colocado. E o que nós sempre destacamos é que tudo isso ocorre à medida em que o governo faz esse corte para as verbas públicas, para a universidade pública, ele acaba mantendo ou ampliando os repasses para o setor privado. Até esse momento, nós já sabemos no orçamento do ano que vem, está garantido a destinação de recursos do FIES. Então, a grande questão que nós estamos colocando é exatamente essa, porque é na universidade pública onde se faz 90% das pesquisas nesse Brasil. Se você está dificultando o funcionamento dela, você está impedindo que ela funcione no chamado tripé ensino, pesquisa e extensão. Você está tentando inviabilizar a única instância pública em que se faz pesquisa no Brasil. O que está se colocando aqui é justamente o risco da universidade pública não cumprir a sua função social, que é também fazer 90% da pesquisa brasileira. Tem outros pontos de emergências que estão sendo perseguidos pelo movimento desses trabalhadores das universidades federais de todo o Brasil e aqui em Alagoas. Quais são eles? Bom, aqui nós temos uma pauta interna e essa pauta interna, nós priorizamos justamente a situação mais dramática. E a situação mais dramática está justamente no campus do Sertão. Eu dou aula lá na UFAL de Santana e lá nós não temos prédio. Lá nós funcionamos numa escola alugada. E o que está acontecendo é que pode ocorrer de repente, esses cortes novos implicarem até mesmo na não realização dessa obra. Além disso, no campus do Sertão, nós temos a dupla entrada, ou seja, lá um curso está funcionando praticamente com 9 professores, e esses professores têm que dar muito mais disciplina, porque são 2 entradas como se fossem 2 cursos. Então, nós estamos reivindicando isso, e nós estamos reivindicando, na verdade, que haja investimento também na pesquisa. Nós estamos querendo que a universidade dê sustentação, faça uma expansão com a devida preocupação com a qualidade. Vocês também protestam contra a contratação de docentes pelas entidades OS, ou seja, não concursados diretamente para o serviço público? Esta é a questão mais grave, que não estava na nossa proposta inicial, mas que se colocou dado o avançado disso, e isso significa exatamente o quê? É exatamente o que o governo encaminhou ontem. Suspensão de contrato de novos concursos significa que nós teremos que ficar, que os professores terão que dar mais aula. Significa que não haveria contratação, mas mais que isso, corremos o risco dessa contratação se dar através não mais do regime jurídico único, que assegura a carreira, que assegura direitos, mas através de OS ou qualquer forma de precarização. E isso sim seria o maior complicador, porque nós teríamos dentro da universidade pública um segmento que não teria sequer direito mínimo, que já está ameaçado também no regime jurídico único.
Pois é, a insatisfação continua. Professores, funcionários, estudantes das universidades federais por todo o Brasil e aqui em Alagoas não é diferente. A Universidade Federal continua com suas atividades parcialmente paralisadas. Só os serviços essenciais. Não há uma expectativa, pelo menos é o que ouvimos agora, de quando esse movimento paralisará definitivamente e voltará, ou seja, a greve será encerrada para voltar à normalidade nos trabalhos da Universidade Federal de Alagoas. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Maracanal 25, da organização Maratona de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. Gente, não tem como não falar aqui. Essa situação da UFAL, infelizmente, não tem data para acabar. O Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento já informaram que não tem dinheiro, não tem como atender. Vai realmente ocorrer aí redução de recursos e essa redução não é desejada por ninguém. Infelizmente, é a crise que está aí. Não sei se é o momento de repensar essa greve, continuar denunciando, chamando atenção, mas como é que ficam os estudantes? Está todo mundo sem aula, a gente entrando na justiça para receber diploma. É muito complicada a situação neste momento no Brasil e a gente ouviu aqui agora há pouco o economista dar um depoimento muito claro de como é que estão as coisas nesse momento. Gente, agora é hora de receber a Polane Santos, a jornalista, nossa produtora, que vai falar sobre trânsito e também sobre saúde, né, Polane? Mauro. Boa tarde para você. Tudo bem? Tudo bom. Pois é, Mauro, eu queria hoje iniciar a minha participação aqui passando informação importante que interessa, sem dúvidas, principalmente aquelas pessoas que vão precisar transitar hoje lá pela BR-101. É que, na realidade, a Polícia Rodoviária Federal, divulgou que o trecho 50, o quilômetro 50 da BR-101, que fica ali na proximidade do município de Flecheiras, está interditado desde as 12 horas e vai continuar assim até as 17 horas do dia de hoje. Isso porque está havendo detonação de pedras lá naquele local, que é por onde se está agora passando fazendo aquela duplicação da BR. Então, as pessoas que precisarem passar por aquele local, então a PRF pede para que faça a opção por outras vias. Tem a BR-104 e também as rodovias estaduais. É muito importante, então, atenção, você que planejava passar por ali, já siga aí a orientação da Polane para não ficar parado lá, que o negócio vai ser complicado. Está totalmente interditado até às 17 horas de hoje. Muito bem. E saúde agora? Saúde agora. Olha, ontem, Mauro, foi o Dia Mundial de Combate, da luta de combate contra a AIDS, né? E aí o Ministério Público, o Ministério da Saúde acabou divulgando um dado muito relevante, que é a questão de que entre os anos de 2010 e 2013, caiu 13% o número de óbitos por conta da AIDS aqui em todo o país. É um número relevante? É, mas que também foi divulgado também um número também preocupante, que à medida que o número de óbitos vem caindo, o número de pessoas infectadas, principalmente jovens, infectadas pela AIDS, também vem aumentando consideravelmente aqui no Brasil. E aí fica um alerta, então, né, Mauro? As pessoas o tabu sobre a AIDS acabou sendo desmistificado, né? Acaba que não está existindo tanto assim, as pessoas estão perdendo o medo da doença, acham que não se morre mais por conta da AIDS, por conta de todos esses coquetéis que vêm sendo, graças a Deus, aí descobertos, e aí as pessoas estão se descuidando. A gente deixa o alerta de que, sem dúvidas, a camisinha, o sexo seguro ainda, sem dúvida, será sempre a melhor opção. Sem dúvida, né? Porque a gente tem visto, e curiosamente, Polane, muito importante você trazer esses dados hoje para nós, porque em outros países a consciência parece ser maior, porque em outros países, além do número de óbitos ter sido reduzido, o número de pessoas soropositivas também vem caindo. E não é o caso do Brasil, porque aí o jovem pensa, antes a AIDS era uma sentença de morte, hoje não é mais, eu tomo coquetel e tudo bem. E não é assim, né, gente? Não é assim. Pois é, inclusive a nossa realidade aqui na nossa cidade também foi divulgada, né, através da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, informou que de janeiro até julho deste ano já foram detectados 32 novos casos de AIDS aqui só em Maceió. Durante todo o ano de 2010, durante o ano inteiro, foram 198. Apenas nos 6 primeiros meses
Deste ano já foram aí 32 casos. Quer dizer, chama atenção e é importante lembrar, né, Polano? Olha, você que está em casa, hoje já existe o teste rápido para o HIV. Uma coisa é você ter o HIV, outra coisa é você ter AIDS, desenvolver a doença. Não pode temer esse exame, tem que ir lá, tem que fazer, o resultado sai na hora. Detalhe, é sigiloso e tudo isso por quê, né, Polano? Porque se a pessoa tem o HIV, já entra com a medicação. A chance de viver com muita saúde aí é muito maior, né? Então não dá para evitar isso, né, Polano? Tem que fazer isso. Tem que fazer, mas também não dá para descuidar de forma alguma. Vale a gente sempre bater na mesma tecla, não é só no carnaval, não. Durante o ano todo, usem camisinha, principalmente esse pessoal jovem aí que está... Os hormônios à flor da pele, né, Mauro? É verdade, é verdade. Muita gente aí curtindo, achando que vamos que vamos e tudo isso, e não é, né, Polano? E não dá realmente. Agora, Polano, antes de encerrar o jornal, queria te convidar para assistir uma reportagem. Você já ouviu falar em doação de cabelo? Já doei meu cabelo no ano passado, já doou? Inclusive. Muito bom, que legal. Então vamos ver a reportagem sobre doação de cabelo. Com o intuito de ajudar as pessoas que perderam os cabelos com o tratamento do câncer e até mesmo de fortalecer com um banco de cabelos, a APALA está realizando um trabalho muito forte e também um trabalho de conscientização no aspecto de doação de cabelos, principalmente para as mulheres que com essa chegada do verão, no período de calor, tendem também a ter que cortar seus cabelos e muitas vezes não sabem o que fazer. Então, a APALA está recebendo essas doações para poder dar prosseguimento a um trabalho também muito interessante, um trabalho de muita harmonia com as pessoas que realmente necessitam. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a psicóloga Sandra Agrelli, ela que faz parte aqui da APALA, e explica para nós como é que funciona inicialmente esse processo que a APALA está pedindo o quanto antes aquela doação dos cabelos, principalmente de mulheres nesse período de verão. Sim, eu acredito que funciona já com um gesto nobre de amor, né? Desapegar-se é preciso. E através do projeto Um Dia para Ser Feliz, que é cuidar da autoimagem, que muitas vezes fica bastante fragilizada, né? Com o tratamento do câncer, nós então recebemos algumas mulheres alagoanas desejosas de doarem os seus cabelos, e aí surgiu a campanha. Essa campanha tem favorecido por demais, tá? Já tem muitas assistidas nossas que receberam essas perucas de cabelos naturais e nos diz a todo tempo o quanto isso favoreceu para que elas realmente lidassem com o processo do câncer com superação. Então, este banco de perucas, ele realmente tem sido um diferencial, não só até para as assistidas, mas para todo o âmbito familiar, né? Porque nessa relação de acolhimento e de cuidados, todos estão envolvidos no processo. Então, tratamento, como eu sempre digo, também tem esse viés, o viés da doação. Essas doadoras, né? Essas alagoanas ou essas mulheres que estão doando, elas já são parte do processo de tratamento. Sandra, deixa eu perguntar a você a respeito do procedimento que vocês fazem quando o cabelo chega aqui na APALA. Vocês precisam hoje de uma pessoa para poder fazer esse trabalho também de montagem das perucas? Como é que tem sido tratado? Atualmente nós estamos com algumas dificuldades de encontrar o profissional que confecciona essas perucas. Até o ano passado tínhamos uma profissional, né, com um carinho enorme também da doação voluntária, onde nos possibilitou, com os cabelos até então doados, prover o nosso banco de perucas. Mas atualmente estamos sim necessitando, aí é também um apelo, né, para que profissionais que confeccionem perucas que possam buscar a APALA para verificar a nossa necessidade. Mas mesmo assim, com as doações recebidas, nós estamos provendo outros estados do Brasil. Olha que maravilha, né? Então, não ficou só no âmbito daqui de Alagoas. Outras mulheres, crianças, adolescentes estão sendo beneficiadas com esses cabelos doados. Deixa eu perguntar para você a respeito do qual é o procedimento que uma pessoa deve fazer caso queira doar o seu cabelo. Sim. O procedimento primeiro é buscar o seu profissional, né, da área do salão, né, de cabelos, para que ela
corte o cabelo de acordo, tem uma orientação, né, que é preciso prender o cabelo com uma buchinha, um elástico. Após esse corte, trazer essa doação para a instituição, aqui na recepção. Inclusive, convidamos que o próprio faça esse encaminhamento para que ele também conheça nossos trabalhos. Nós temos inúmeras outras necessidades e também inúmeros outros trabalhos validados e que é importante. Então, é de segunda a sexta o recebimento na Pala, na recepção, de 8 às 18 horas e com esse cuidado, né, de vir num saquinho plástico para, inclusive, precaver as nossas assistidas de um melhor atendimento. Quantas pessoas atendidas? Atualmente estamos com 579 pessoas. Desse cadastro nós temos desde crianças, adolescentes e adultos, porque a Pala, ela presta apoio a criança e adolescente com todos os tipos de cânceres e adultos com leucemia. Obrigado, então, à psicóloga Sandra Agrelli, que trouxe informações importantes. Então, tá aí. Você que tem aí o seu cabelo e que precisa fazer a doação, pode comparecer de segunda a sexta-feira aqui na Pala, que fica localizado na Travessa Robert Simpson, número 178, aqui na Gruta de Lourdes, por trás do Hospital dos Mineiros. Não tem erro. Você vem aqui, faz sua doação e vai ajudar muitas pessoas que no período de tratamento do câncer acabou perdendo os cabelos nesse trabalho, que é um trabalho de comunhão que a Pala realiza já há muitos e muitos anos aqui em Alagoas. Com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado ao Viderlan Araújo, e com esta belíssima iniciativa a gente encerra o Verdade e Informação desta terça-feira. Para você que me acompanhou até agora, tenha um excelente feriado, aproveite com muita responsabilidade e a gente volta a se encontrar na quinta-feira, às 1h30 da tarde. Tudo de bom para você. Até lá. Tchau, tchau.